Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a essa Casa de Jesus, onde a gente vem buscar o sorriso, né? Que Deus quer nos ver sorrindo, como acabamos de ouvir. Muito obrigado. Valeu, foi lindo. E nada como uma música, né, tocada presentemente, né, para a gente escutar e sentir essa energia viva, né, da força da voz, do amor que vem do coração quando ele canta. E aí eu dou as boas-vindas a vocês. Bom, então, como sempre, nós vamos iniciar a reunião com uma leitura inicial, preparatória, que ainda estão chegando gente, né, para a gente começar a harmonizar. E hoje quem vai fazer a leitura preparatória é o Felipe. Seja bem-vindo, Felipe. Pode. Obrigado. Hoje a leitura é da coleção Fonte Viva, o livro de Palavras de Vida Eterna de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição 110. No campo do afeto. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Paulo, Galatas 6:7. Quase sempre anelamos trato diverso e é melhor por parte daqueles que nos rodeiam. Ansiamos pela afeição que nos compreenda os intentos mais íntimos, que se mantenha invariável, sejam quais sejam as circunstâncias, que nos escute sem reclamar, nos momentos mais duros, que nos revele todas as faltas, que não seja atribuições de carinho, que não nos importe de gratidão, que nos encoraje e sustente nos dias e nos partilhe o contentamento nas horas de céu azul. Suspiramos pelo entendimento integral e pela amizade perfeita. Entretanto, se rogamos afetos marcados por semelhantes valores, é indispensável começar a ser para o outro esse amigo ideal. Se desejamos recolher amor e paciência nas manifestações do próximo, saibamos distribuí-los com todos aqueles que nos partilham a marcha. Bondade forma bondade. Abnegação gera abnegação. A palavra do apóstolo Paulo é clara e franca neste sentido. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, agora nós vamos fazer a nossa prece, já aproveitando esses momentos de respirar e harmonizar, relaxar, para nos conectar através do nosso coração e pensamento com a espiritualidade amiga que está aqui presente neste momento, cuidando da gente já, diante de todas as nossas necessidades, aqui viemos buscar nesta casa de Jesus. Mas é importante que nesse momento também abramos o nosso coração para receber toda essa energia de vida, os faz ansiosos, tranquilos, ações, a fé, o amor necessário para o nosso equilíbrio. Com Jesus nos abençoando hoje e sempre, que assim seja. Então, nós vamos hoje, a palestra, ela não vai, tem ninguém com presença, né, assim, física, mas vai ser o César Sátira, que vai fazer, né, virtualmente a palestra, e o tema deles é tensões emocionais e saúde. Desejamos também muita paz para o César. Que Deus te abençoe, César. Com a palavra, você. Boa tarde, amigos. Espero que estejam me ouvindo bem. Nós desejamos a todos muita paz, muita serenidade, que os bons espíritos
que nosso Mestre querido possa envolver-nos nesta vibração de amor, de bondade, de serenidade que nos vem destas presenças de amor que nos envolvem nestes momentos. Nós escolhemos este tema pois acreditamos que vivemos hoje em um mundo que tem suas facilidades, mas que também tem suas dificuldades. Não é preciso provar, né, porque nós o vivemos a cada dia, uma realidade de tensões que podem terminar nos causando danos consideráveis. O Dr. Zalmino Zimmermann, no livro Perispírito, ele nos diz que as tensões psicológicas, as tensões emocionais, elas estão, né, já comprovadamente pela medicina, pela ciência, na origem de muitas doenças. E nós sabemos que nós podemos ter prejuízos físicos, né, na forma de patologias, sofrimento emocional, e tudo isso pode gerar, né, o que a medicina muitas vezes não consegue diagnosticar, doenças cuja causa a medicina quase sempre não consegue detectar. Então, chegamos ao hospital, chegamos ao consultório com uma dor de cabeça, com uma dor de estômago que está ficando constante, com dores musculares e tensões pelo corpo, porque a tensão emocional acaba se transferindo para o corpo, e nós vamos percebendo que há uma ligação, né, entre estes elementos, elemento mental, elemento espiritual e o elemento físico. E para nós espíritas isto é muito simples de compreender. Nos diz o Dr. Zimmermann, que a mente em desgoverno causa a disfunção dos centros de força do perispírito. Bom, o que quer dizer isto, finalmente? Nós sabemos, nós espíritas, se não somos muito recentes na doutrina, já ouvimos falar e somos, na verdade, um trinômio. Somos um corpo físico, temos um corpo espiritual e temos o espírito. Somos um espírito. E neste sentido, nós sabemos que uma vez que o corpo físico se extingue, nós, como espíritos, carregamos conosco um corpo que é chamado corpo espiritual ou perispírito. E claramente, né, nós sabemos que a doutrina espírita nos mostra isso de uma maneira muito bonita nos livros, por exemplo, de André Luiz, que o processo reencarnatório, né, é um processo que faz, né, ele funciona de tal maneira que o espírito pode, né, moldar o corpo que terá necessidade naquela etapa evolutiva. A interação que existe entre o nosso psiquismo e o corpo físico é uma interação muito grande. Vejamos que nós passamos 9 meses construindo essa interação. De tal modo que muitas vezes nós vemos crianças que já nascem com problemas. E o que explica isso? Às vezes há desarranjos no perispírito que já no processo de formação do corpo se transferem para o corpo físico. Mas este fenômeno de ressonância entre o espírito, o perispírito e o corpo, ele se mantém ao longo de toda a nossa vida. É por isso que os desarranjos emocionais, os desarranjos psíquicos, podem terminar causando lesões no corpo físico. Então, nós estamos hoje diante de uma constatação da medicina, só que a medicina está chegando agora àquilo que o Espiritismo já sabia há 160 anos atrás. Allan Kardec, no texto A Carne é Fraca,
né, de 1865, 69, depois na Revista Espírita, já nos falava deste fenômeno de ressonância entre o espírito e o corpo, e que o espírito molda o corpo que precisa para a sua encarnação. Nós percebemos que as tensões psicológicas são uma das causas que podem levar a danos para a nossa saúde física. Nós sabemos hoje que essas tensões são extremamente presentes na nossa vida. E é por isto que é preciso encontrar um meio de lidar com elas, de modo a que isto não nos transforme em doentes crônicos, né? Por exemplo, quem de nós não tem tensões na vida diária? É o trabalho, né? As pessoas que encontramos, é o tipo de trabalho que fazemos, são as situações, por exemplo, dentro da família. Nem sempre nos entendemos bem no âmbito familiar, o que causa tensões psicológicas, emocionais. Nem sempre nos entendemos bem conosco mesmos, né? Às vezes somos muito exigentes, às vezes somos relapsos, às vezes somos muito críticos conosco mesmos. Nós temos uma sociedade na qual basta sair no trânsito e nós já estamos expostos a situações que podem nos causar tensões. É óbvio que essas tensões, elas não vão nos afetar imediatamente, né? Nós temos que entender isso. Temos mecanismos de defesa que funcionam muito bem. Por exemplo, né, uma situação emocional desconfortável, uma agressão emocional recebida, ela pode se transferir para o nosso corpo como uma diarreia, como uma dor de cabeça, como uma dor intensa no estômago, como um coração que sofre uma taquicardia, né, intensa. Mas o corpo reage e depois volta, pelos seus mecanismos naturais, a uma situação normal, né? São sintomas, sistema simpático e parasimpático funcionando, de modo a trazer a normalidade. Nós não precisamos fazer muita coisa, o sistema se rearranja. Contudo, quando nós começamos a manter tensões emocionais de longa duração, então aí nós entramos num terreno perigoso, né? Aí nós começamos a entrar numa situação que pode ser complicada, que pode nos trazer dificuldades que aí sim nós podemos ter problemas, né? Nós veremos, por exemplo, que em um de seus textos, que se chama Medicina, no livro Cura, editado pelo Grupo Espírita Emmanuel, André Luiz nos diz o seguinte: a medicina humana será muito diferente no futuro, quando a ciência puder compreender a extensão e a complexidade dos fatores mentais no campo das moléstias físicas. Muito raramente não se encontram perturbações, diretamente perturbações orgânicas, muito raramente não se encontram perturbações diretamente relacionadas com o psiquismo. Então, nós, nos diz Emmanuel, né, parafraseando André Luiz, ou André Luiz parafraseando Emmanuel, que nós não podemos dizer que toda doença tem origem psíquica, emocional. Mas nós podemos afirmar com certeza que o nosso estado emocional e psíquico acaba tendo influência sobre o corpo. E nós podemos dizer mais, né? Diz André Luiz, as grandes emoções podem curar o corpo ou aniquilá-lo, né? Então, isso é muito sério. Porque se nós não tomarmos conta do nosso sistema psíquico e das nossas emoções, uma emoção de grande alegria, de um momento de oração em que nós entramos em comunhão com a espiritualidade, um momento em que fazemos a caridade e sentimos a gratidão do amor nos envolvendo, isto pode nos curar.
Mas um momento de crise, de raiva, de ódio, isto pode nos aniquilar a saúde, né? E nós sabemos de pessoas que foram a óbito, porque num momento de grande tensão psíquica, acabaram, né, desarranjando o coração ou provocando um AVC. Então, nós sabemos que os nossos sistemas físico, emocional, mental, espiritual estão interconectados. E daí vem a necessidade que os espíritos nos indicam de buscar este equilíbrio, né, para compensar o fato de que vivemos num mundo que nós não podemos controlar o mundo. Então, o que é que nós podemos controlar nessas situações? Eu não posso controlar o que as pessoas vão me dizer, mas eu posso controlar como eu reajo ao que elas vão me dizer. Eu não posso controlar as situações da vida, mas eu posso reagir a estas situações de uma maneira que me favoreça. Então, nós vamos entendendo que, no livro, por exemplo, O Consolador, de Emmanuel, é colocada a questão para o benfeitor: toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais, tem origem espiritual, e ele nos diz o seguinte: as chagas da alma se manifestam no envoltório humano. Olha só, as chagas da alma se manifestam no envoltório humano. Quando nós temos sintomas, nós temos que acender a luz amarela, porque isso significa que o corpo está dando um aviso do que se passa, muitas vezes, no nosso sistema emocional e psíquico. Porque as chagas da alma se manifestam no envoltório humano. Quais chagas? Um ressentimento guardado por muitos anos, uma mágoa não resolvida, né? Ódios, tristezas de muito longa duração. Isto acaba por criar no tecido do perispírito como um machucado, como uma chaga. E pela persistência da emoção, nós vamos transferindo a vibração do mental para o emocional, para o perispiritual e finalmente alcança o físico. Então, quando nós ficamos doentes, meus irmãos, tem um longo processo envolvido. Aí nós temos, quando nós vamos num bom terapeuta, às vezes ele nos pergunta: explica para mim como é que você fez para ficar doente. Aí nós falamos: como assim? Eu não fiz nada, eu fiquei doente. Não, não, não. Explica como é que você faz para ficar doente. Porque o que ele quer ouvir de nós é toda vez que eu ouço aquela pessoa falar, eu fico irritado. Toda vez que aquela pessoa chega perto de mim, eu fico nervoso. Toda vez que eu saio no trânsito, eu me encolerizo. Nós temos um processo para ficar doente. Nós não nos damos conta disso, né? E nós vamos vivendo como se isso não nos fosse afetar. Mas as marteladas emocionais que nós vamos dando no perispírito acabam por feri-lo. E o perispírito acaba transferindo para o corpo este resultado danoso. Então, nos diz o benfeitor, as chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. Olha só. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. Nós não temos notícia de que Jesus tenha adoecido, mas temos notícias de que ele ficou cansado. Se tivesse vivido conosco talvez mais uns 10 anos, nós teríamos dado conta de adoecer até o mestre. Porque nós somos teimosos, nós somos orgulhosos, nós somos enraivecidos. Quantas vezes o mestre se retirou, né, para orar, para buscar recursos na providência divina?
Então, o corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. É o espírito que está enfermo, não é o corpo. O corpo reflete o espírito, né? E a medicina da Terra, por hora, trata o corpo. Ela faz o que ela pode, né? E já há uma parte da medicina, e nós no Brasil somos privilegiados com relação a isso. Porque você pode encontrar aí, em Vila Velha, ou em São Paulo, ou em Brasília, onde quer que você esteja, um médico espírita, um psicólogo espírita, um terapeuta espírita. Mas no norte do planeta você não acha nenhum. Então, aí no Brasil, nós temos centros espíritas que nos ensinam não só a melhorar a nossa saúde, mas a não cairmos doentes, né? Então, o objetivo do espiritismo não é enchermos centros espíritas com pessoas que estão procurando cura e solução para os seus problemas. Isto é o primeiro passo. Nós podemos vir ao centro buscar, né, o auxílio espiritual para melhorarmos a nossa saúde. Mas se entendemos realmente o espiritismo, nós vamos estudar para não cairmos, estudar e praticar o que o espiritismo nos recomenda. Pensamento positivo, emoções equilibradas, né, estabilidade emocional, oração constante, porque senão nós vamos fazer aquilo exatamente que o nosso companheiro leu na mensagem do início, aquilo que semeamos, colheremos inevitavelmente. O que quer dizer isso? Se semeamos, né, desorganização, desequilíbrio com o nosso psiquismo, na nossa esfera orgânica, ela responderá com doenças, né? Isso é inevitável. Então, nos diz Emmanuel, a patogenia, né, as doenças, são um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. Então, nós, muitas vezes, precisamos da doença para acordar. Como é que nós vamos perceber que somos inferiores se não fazemos autocrítica? Como é que nós vamos perceber que somos necessitados se não fazemos autocrítica? Né? Há pessoas que acreditam que o seu orgulho é uma coisa boa. Ah, eu sou uma pessoa muito orgulhosa. Não mexa comigo, hein? Não pise no meu pé. Né? Então, e fala isso com orgulho, né? Nós falamos isso com orgulho, porque nós achamos que é uma virtude. E, na verdade, é algo que pode nos adoecer. Mas nós achamos que é algo bom, inclusive. Não, é muito natural que eu queira as coisas para mim primeiro, né? Então, nós achamos normal ser egoístas. E não percebemos que isto nos adoece. Então, quando Jesus nos recomenda o amor, a bondade, a caridade, nós achamos que Jesus está sendo bonzinho, ideológico, religioso. Não, ele está nos dando a maior recomendação de saúde, de bem-estar e de equilíbrio que um ser humano pode ter numa vida neste planetinha. Porque é um planeta de provas e expiações, meus irmãos. Nós sabemos disso. Nenhum de nós está aqui na condição de melhor que ninguém. Nós somos almas necessitadas. Se já sabemos disso, já temos uma vantagem. Se já sabemos disso, nós já andamos mais do que aqueles que ainda acham que estão muito bem. Porque as doenças da alma, num certo momento, como diz o benfeitor, se transferem para o corpo. Agora, nós estamos tendo a oportunidade, muitas vezes, de impedir essa transferência, porque nós já estamos corrigindo a origem do problema. A prece não é para agradar a Deus, a prece é para curar nosso perispírito, nossa alma, e, por consequência, curar nosso corpo. Então, as doenças são, muitas vezes, esse chamado da vida para dizer: você precisa arrumar as coisas na sua casa mental. Ela está desorganizada, né? Então, ele nos diz, e é ainda na alma que reside a fonte primária de todos, olha a beleza disso. É ainda na alma que reside
a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. É o Espírito que cura a si mesmo. Nós vemos isso todos os dias. Se você vai ao psicólogo e ele te orienta e você não segue, você não quis curar. Se você vai ao médico e ele te dá a prescrição, a receita, e você não segue, você que não está querendo. Se ele diz, faça isso, isso e aquilo, e nós não fazemos, é porque a cura começa em nós. No nível médico mais básico começa. Agora imaginemos no nível espiritual. É claro que começa em nós a cura, porque a doença começou em nós. Emmanuel não poderia falar diferente disso. Porque senão nós seríamos vítimas e seríamos dependentes dos outros sempre. Né? Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Mas ele disse logo depois, brilha a vossa luz. Enquanto vocês não têm, eu tenho para oferecer. Mas brilha a vossa luz, para que os homens vejam as boas obras que fazeis. Como vocês se tornaram melhores, é isso que ele quer dizer. Como vocês não adoecem mais, né? Então, é na alma que reside, olha o que ele diz, né? A fonte primária. Nós podemos receber dos outros. Então, nós vamos ao centro, recebemos passe, tratamento, né? Água fluida, a palestra, os benfeitores nos envolvem, aí nós saímos e começamos a falar mal da vizinha, do amigo, do trabalho, entramos no nosso velho pessimismo. Nós saímos do centro espírita quase sempre numa vibração maior, melhor. Agora é nossa obrigação mantê-la, né? A fonte primária de todos os recursos reside em nós. Nós recebemos dos outros, mas até a maneira de receber e manter os recursos é algo que pertence a nós. Se os benfeitores me envolvem com todo amor, né, chegam próximos, eu sinto aquela emoção gostosa, né, aquela coisa boa, né? A presença dos bons espíritos é uma coisa maravilhosa, né? Quando nós sentimos essas presenças, nós percebemos como nós podemos ser melhores, como podem haver seres que sentem coisas tão boas, e eles nos transmitem isso. E nesse momento nós poderíamos dizer, bom, Senhor, me ajude a guardar isso. Então, quando eu saio da casa espírita, eu tento manter aquilo comigo. Como? Pensamento positivo. Repita uma oração. Escolha uma frase que você gosta e saia repetindo esta frase. Então, nós vamos manter com estes pequenos hábitos aquilo tudo que recebemos. E se nós fazemos esse esforço, os espíritos começam a agir para nos dar mais. Infelizmente, às vezes eles têm paciência, nos ajudam no que podem, né? Nós recebemos passe 5, 10 vezes, mas chega um momento que eles dizem, bom, o que mais que nós podemos fazer por este nosso irmão? E às vezes não há nada, porque nós voltamos sempre aos mesmos hábitos que causam as doenças. Então, há uma parte da medicina que cabe, né, a medicina do mundo, as terapêuticas do mundo, e há uma parte que cabe a nós, né, e é a mais importante, que é aceitar as mudanças que nós temos que fazer para produzir o estado de cura em nós. Ele nos diz, a assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos. Repito. A assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes, ou seja, que vão além do corpo e desta vida, do caráter mórbido dos indivíduos. Quem remove
As causas somos nós. Nós podemos receber alívio, tanto que o Senhor disse: vós que andais aflitos e sobrecarregados, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Mas a cura procede do Espírito, porque senão a lei estaria equivocada. Como é que a causa procede do Espírito? Para causar a doença, mas a cura não. Agora, a cura pode vir do auxílio do alto, desde que eu o aceite, desde que eu receba com alegria, desde que eu o integre, né, com alegria. Então, Emmanuel diz, a causa não pode ser tirada pela medicina do mundo. A causa só pode ser tirada de forma transcendente também, né? Daquilo que transcende esta vida, que transcende este corpo e este momento em que estou vivendo no mundo. Ou seja, eu tenho que tratar a alma, aquilo que prossegue, aquilo que veio, está e que prosseguirá. É isto, sobre ela que eu tenho que me concentrar. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço. Olha isso. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço. Por que isto? Porque o nosso sistema, né, Emmanuel, em outro de seus livros, nos explica, né, na mensagem Corpo do livro Pensamento e Vida, nos explica que desde a formação do nosso corpo, nós formamos os nossos órgãos segundo a nossa identidade magnética. Mas os órgãos, o estômago, ele tem uma vibração que lhe é própria. O fígado tem uma vibração que é própria das moléculas do fígado. O coração, uma vibração que é própria às moléculas do coração. São cada molécula, cada célula, perdão, é uma unidade, é uma identidade, é um ser identitário. Mas todas estes bilhões de células, cada uma funcionando na sua própria vibração, estão submetidas ao espírito, à mente. E é aí que nasce a questão. Porque nós, quando deixamos estes órgãos funcionarem naturalmente, eles sabem o que fazer. Eu não preciso lembrar ao meu estômago, olha, eu acabei de almoçar, você ainda não começou a digerir. Ele sabe o que fazer. O meu coração não precisa, graças a Deus, né? Eu não preciso lembrá-lo de bater. Ele sabe o que fazer, ele sabe que hora acalmar, que hora bater mais forte. Ele sabe tudo isso. Porque ele acumulou essa sabedoria, né? O nosso espírito, perispírito, perdão, acumulou essa sabedoria ao longo de milhões de anos. Então, o sistema funciona muito bem se nós não atrapalharmos. Mas nós começamos a ter amargura, tristeza, depressão, raiva, e nós enviamos, como é a mente que controla todo esse sistema, nós enviamos, né, uma mensagem para o estômago. Uma mensagem como uma mensagem de rádio toda embaralhada. Ele recebe aquilo e não sabe o que fazer. Então, a primeira tendência do estômago ou do intestino é colocar aquilo para fora, ou transformar aquilo numa dor que vai depois voltar ao estado normal. Neste momento, nós temos aquelas situações de somatização, né? Você recebeu uma emoção muito grande, somatiza com uma dor de cabeça, mas o corpo está reagindo a isso, está te ajudando a transferir um pouco da carga emocional e distribuí-la no sistema todo. Mas o que acontece quando você começa a dizer todo dia a mesma coisa? Tristeza, 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 raiva, 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 intemperança, intemperança, ódio, 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 amargura, amargura, rancor, rancor. Aí ele começa a não entender. Ele fala, será que esse é o novo normal?
Será que é assim que o meu chefe quer que eu funcione agora? E ele começa a entender que você quer que se bagunce tudo. E aí nós vemos o aparecimento de doenças nos diferentes órgãos, segundo as nossas fragilidades do passado. Então, meus irmãos, imaginemos o oposto. Nós temos o estresse do dia a dia, né? E aí nós buscamos na prece, na oração, no equilíbrio mental, os recursos espirituais que precisamos. Qual é a energia normal do universo? É a saúde. A energia normal do universo é o equilíbrio, é a saúde, é a felicidade, porque é a energia daquele que criou o universo, é a energia de nosso Pai. Então, nós somos naturalmente seres saudáveis. A doença é uma exceção. E quando nós começamos a orar, quando nós começamos a meditar, quando nós começamos a buscar em bons hábitos de vida, um certo equilíbrio, quando nós fazemos um esforço para aprender, para controlar nossas emoções, nossos pensamentos, quando nós buscamos os recursos da espiritualidade superior, nós vamos naturalmente vibrando numa frequência que diz para o nosso sistema orgânico: sejamos felizes, né? Continuem trabalhando bem. Esta emoção que eu recebi, este momento difícil vai passar. Continuem no vosso trabalho, está tudo bem. Né? Então, nós não nos desarranjamos, porque ao nos desarranjarmos, nós começamos a mandar ordens para o sistema: desarranje-se. Inicialmente, ele reage para não se desarranjar, porque ele sabe o que fazer, mas num certo momento, ele obedece o chefe. E quem é o chefe? O espírito, a mente. Então, o poder curativo da nossa mente, quando Emmanuel diz que o remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço, ele não está exagerando. Ele está falando uma lei do universo. Jesus nos chamou a si. Vinde a mim, vós que andais aflitos e sobrecarregados, pois eu posso aliviá-los. E ele não promete solução, porque ele sabe que no nosso percurso espiritual, nós temos necessidade de viver nesta escola. É uma escola dura, meus irmãos. O mundo é uma escola muito difícil, mas fica mais difícil quando eu não sei reagir às situações. Quando, ao invés de facilitar as coisas para, né, a providência divina, eu dificulto. Quando, ao invés de me abrir para os recursos espirituais salutares, eu me fecho. Então, o Cristo nos chama a si. E lembremos a ação do Cristo. A ação dele é uma ação para dizer: eu posso curar-te, mas você tem fé em mim. Você precisa fazer alguma coisa. Eu posso curar-te, mas confia em mim. Faça um esforço. Então, nós vemos Jesus curando leprosos, sem tocá-los, estavam à distância. Nós vemos Jesus curando o servo do centurião, sem mesmo chegar perto dele. Por que que Jesus não poderia nos curar hoje? Ele ficou incompetente? Ou somos nós que não entendemos o processo de cura? Que é preciso um pouco de fé, de esperança, de perseverança e de confiança de que muitas vezes a doença é o que nós precisamos nesse momento, para não cairmos numa situação pior. E tendo esta compreensão, nós começamos a trabalhar para adquirirmos saúde. Mas qual saúde deve ser o foco da nossa atenção? Saúde da alma. Porque é onde está a origem do problema e é onde está a origem da solução. Então, lembremos, meus irmãos, da doçura do Cristo.
né? Em vários momentos do Evangelho, nós vemos os discípulos registrando a emoção do Senhor. E quase sempre foi uma emoção de compaixão e piedade. Vendo a filha de Jairo, diz o texto, ele compungiu-se. Vendo Lázaro e as pessoas que choravam a morte daquele irmão querido, diz o texto, Jesus chorou, mostrando que ele se compadecia profundamente das nossas dores e misérias. E em todos os momentos em que ele agiu, foi neste imenso amor, nesta imensa compaixão. E como será que agem os Espíritos conosco hoje? Sabe qual é a maior alegria deles, meus queridos irmãos? A maior alegria deles é quando nós reagimos positivamente. Quando nós saímos da condição de só querer receber e dizemos: eu vou colaborar, eu vou fazer algo por mim mesmo, eu vou ter boa vontade. Às vezes, para nós, é uma luta virmos até o centro, mas quando fazemos, os Espíritos dizem, ele está mostrando vontade. Quando nos esforçamos para guardar os recursos que eles nos trazem, eles dizem: poxa, vamos dar mais, porque ele está merecendo. Então, a vida tem um sistema de compensação natural. A quem mais tem, mais será dado. Aquele que não tem, até o pouco que tem será tirado. É lei da vida. Se eu guardo o pouco de benefício que eu recebo, ele será ampliado. Se eu o valorizo, se eu sou grato, eu recebo mais. Então, aprendamos a usar estas leis da vida em nosso benefício. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço. E, contrariamente, meus irmãos, lembro isso quando finalizamos as nossas considerações desta tarde, guardemos bem isso. A medicina do mundo está cheia de recursos. Nós temos hoje muitas terapêuticas úteis e importantes para a humanidade. É uma bênção que tenhamos. E é uma bênção que muitos destes terapeutas já tenham chegado à compreensão do aspecto energético da saúde humana. Mas muitos ainda não chegaram à compreensão do aspecto espiritual. E muitos ainda não entenderam o poder da medicina divina. Esta que nós temos aqui no Centro Espírita. Que o Senhor nos abençoe e nós possamos colaborar com os benfeitores para termos saúde, alegria, bom ânimo de viver. Porque a vida é muito bela. A vida é uma bela oportunidade de aprendizado. Não importa em que etapa estamos. O Senhor nos dá sempre muito. Deus é abundância, não há miséria em Deus. Nós somos filhos de Deus. E Deus é abundância de amor, de possibilidades. Que nós possamos acessar tudo isso pela mudança dos nossos corações. Que o Senhor nos abençoe, nos ampare sempre. Muito obrigado. Que nós tenhamos muita paz hoje e sempre. Queremos agradecer ao César por esta palestra maravilhosa, feita com muita sabedoria e muita competência. Muito obrigado, César. E esse tema vem muito providencial, até por esse momento aqui na casa, que nós temos todos os tratamentos físico, né, espiritual, que viemos buscar nesta casa a cura, mas fomos alertados, e também sabemos também disso, que a cura começa em nós, como disse o César. Muito obrigada, César. Deus te abençoe também. E tenha um ótimo final de semana com a sua família. Muito obrigado. Então, agora, antes da gente passar para a segunda fase do trabalho aqui na casa,
Eu vou pedir ao Felipe para fazer a prece final. Caros irmãos, neste momento vamos levar nosso pensamento a Jesus e acessar o seu maior ensinamento, que é o amor, para que possamos, nesse dia maravilhoso, depois de uma palestra tão importante, que possamos levar todos esses ensinamentos para a nossa vida, que possamos, da porta ali para fora, continuarmos com essa energia positiva, essa alegria e esse amor de viver, e que nesse dia possamos mudar, às vezes, alguns conceitos nossos e que realmente colocamos em prática na nossa vida esses ensinamentos. Agradecer a espiritualidade amiga por nos fortalecer essa casa, que também muito fortalece a vida de muitos que aqui estão, e que nós possamos sempre acolher a quem precise, e muito mais que isso, acolher os nossos amigos espirituais, para que eles possam sempre nos guiar e nos ajudar a ter o melhor a fazer. Muito obrigado, Senhor, que assim seja.